Olá, fã de esportes. O atacante Gabigol está fora do jogo desta quarta-feira, complemento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético, às 8 horas da noite, no Maracanã. O Flamengo divulgou uma nota oficial por volta das 5 horas da tarde, que diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. Logo depois da final contra o Atlético Mineiro, com o Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, Gabigol anunciou que estava fora do clube para o ano que vem e que iria aproveitar os últimos 6 jogos para se despedir da torcida rubro-negra. Eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Então agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também. Então, o Gabigol não se sabe se ainda vai vestir ou não a camisa do Flamengo, ele que está de saída do clube. A nota oficial ainda termina dizendo o seguinte: a decisão de afastar o jogador do jogo contra o Atlético visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro. Vamos lá que tem bastante coisa para a gente falar. Essa é a nota que o Gabriel Barbosa publicou em suas redes sociais. Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã. Rapaz, agora a briga ficou assim, para quem quiser ver, para a gente sentar, pegar pipoca e agora saber quem é que vai ganhar toda essa discussão. Gabigol ou a atual diretoria do Flamengo? Boa noite para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, tudo bem? Oi, Marcela. Oi, Gustavo, Felipe. Fala, boa noite. Fala, Zupa, tudo bem? Bom? Boa noite, boa noite. André Kfouri, quem é que ganha essa discussão, essa briga? Você está do lado do Gabigol, da briga ou do Flamengo? Eu não faço a menor ideia quem ganha. Eu sei quem perde. Quem perde é o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo perde. Por mais que ele também tenha o direito de escolher seus lados, e isso é normal que aconteça, então eu imagino que entre torcedores do Flamengo nesse momento tem gente que acha que o Gabriel tem razão, tem gente que acha que a diretoria tem razão, gente que acha que é isso, como que o Gabriel não vai jogar uma partida que é uma grande comemoração, um reencontro do torcedor com o Maracanã e os jogadores em campo, depois do título da Copa do Brasil, que é um grande fim de ano para o Flamengo. Aí deve ter gente que também acha, não, mas o Gabriel exagerou, ele chamou todos os holofotes numa noite de título para si. Talvez essa não tenha sido uma falha tão grande assim, na opinião de muitos. Ele não foi comemorar o título na festa junto com seus colegas, como que pode uma coisa dessa? E daqui a pouco, aqui no Sport Center, a gente vai repercutir o material que o Pedro Ivo Almeida está preparando com bastidores a respeito de tudo o que aconteceu desde a noite de domingo até o dia de hoje, com esse afastamento, a nota oficial do Flamengo dizendo que o Gabriel não está relacionado para o jogo dessa semana. Então, as opiniões serem divididas, eu acho absolutamente normal. O que eu pondero e o Flamengo? E o título? E o fim da temporada? E o torcedor que quer comemorar? E o torcedor que quer, de novo, se sentir bem em relação ao clube, ao time? Onde está esse torcedor? Tem alguém pensando nele? Ou a diretoria está analisando se a presença do Gabriel faz bem para a harmonia do elenco? Ou o Gabriel, o que ele quer ao dizer que está à disposição? O que parece agora é que essas duas alas, digamos assim, a diretoria do Flamengo de um lado, o Gabriel e os seus representantes de outro, eles estão em clubes diferentes, em lugares diferentes. E não, eles estão no mesmo lugar. Ou deveriam estar no mesmo lugar. Não faz nenhum sentido esse tipo de conflito dias antes de uma ocasião em que novamente
o Flamengo vai poder fazer uma festa junto com o seu torcedor dessa vez. Não que não houvesse torcedores, né, nas comemorações que a gente acompanhou desde domingo, mas, né, uma grande celebração coletiva, torcedor, jogadores e a instituição. E o assunto é o Gabriel, mais uma vez. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A mesma pergunta para ti, assim, como é que você está vendo essa quebra de braço entre o Gabriel, a diretoria? A partir do momento que o Gabriel sabe que vai sair, né, e que fala que vai sair, ele parte para cima, ele vai para o ataque mesmo, nas redes sociais, inclusive agora trazendo o torcedor para si, falando, estaremos juntos na Norte amanhã, já que eu não vou estar em campo, eu estar ao lado de vocês. Falei ontem, né, sobre o controle de narrativa que o Gabriel, no domingo, conseguiu virar uma narrativa que era desfavorável a ele, e depois do jogo de ida da Copa do Brasil e da maneira que ele expôs o que ele queria expor, da forma que ele queria expor depois do título no jogo da volta, ele conseguiu virar o controlador da narrativa. E aí eu estou esperando os bastidores serem contados, mas eu vejo o movimento da diretoria do Flamengo, e aí não é muito o movimento do Flamengo como clube, é da diretoria do Flamengo que está nos últimos meses, nas últimas semanas da sua gestão, de tentar revirar esse jogo, de tentar, de alguma forma, ela retomar o controle da narrativa, porque se as coisas caminharem como caminham hoje para esse fim de vínculo da maneira que as coisas estão, é muito possível que para muitos rubro-negros os vilões da história sejam os dirigentes. O Marcos Braz foi xingado quando o Flamengo, campeão, voltou para o Rio de Janeiro. E olha que durante toda a temporada o vilão da história era o Gabriel. Porque o Gabriel faltou com profissionalismo em vários momentos da temporada com o Flamengo. O Gabriel desrespeitou o Flamengo como instituição, vestindo camisa de outro clube, etc. e tal. O Gabriel teve vários atos que transformaram ele no vilão da história, a ponto de muita gente, nós inclusive, compreender a decisão da diretoria de não renovar, a decisão do Tite de não escalar. O Gabriel era o responsável por isso. Só que ele conseguiu, nos últimos dias, reverter o quadro. E aí essa atitude da diretoria, ainda sem conhecer de fato os bastidores, me parece uma tentativa de reverter. E aí o que está acontecendo agora é uma disputa de ego. Né? É uma disputa de ego entre um atleta e dirigentes. Atleta e dirigentes extremamente egocêntricos. Extremamente. Ambos, né, o grupo de dirigentes que está encerrando a sua gestão. E para eles é importante terminar bem em relação à popularidade, porque embora o Rodolfo Landim não possa ser candidato agora, ele é o braço direito do Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação. E eles estarão aqui na segunda-feira, na próxima segunda, com os outros candidatos no debate dos presidenciáveis do Flamengo. Então, além da questão do ego pessoal, há um interesse político em terminar a temporada com uma popularidade alta para a atual diretoria. Então, é o que o André falou, o Flamengo como instituição está à margem. O sentimento do torcedor nesse momento está à margem. Os objetivos que restam, e talvez restem ainda alguns na temporada, estão à margem. O que está em jogo é o ego do Gabriel e o ego dos dirigentes. Porque o Gabriel ele é muito egocêntrico e o Flamengo é muito responsável pelo tamanho do ego que o Gabriel desenvolveu nos últimos 5 anos. Mas enquanto era favorável, enquanto eles estavam do mesmo lado, quando se questionava ou se criticava essa ideia do Gabriel, essa percepção do Gabriel de pode tudo, quando se criticava isso e eles estavam juntos, aí era, morde as costas, vocês têm inveja do Flamengo, o Gabriel é assim mesmo. Só que agora, como há uma rota de colisão, esse ego incomoda. Então, na disputa de egos, o que a gente viu hoje foi a diretoria tentando impedir o Gabriel de se despedir da torcida no Maracanã, de fazer a festa, e o Gabriel contra-atacando com um movimento que eu não imaginava, prometendo ir à arquibancada. O que simbolicamente seria algo sem precedentes, histórico, não sei, que nível, que representatividade teria um jogador barrado pela diretoria, um grande ídolo, se despedir dentro da arquibancada, nos braços da torcida. É algo que eu não vi. E é mais um movimento desse jogo de xadrez, dessa grande disputa de egos inflados entre diretoria do Flamengo e Gabriel. É interessante, a gente já vai falar sobre o futuro do Gabriel. É Cruzeiro, é Santos. Todo esse bastidor que a ESPN vai apresentar, tanto aqui como no nosso site, espn.com.br, de tudo que aconteceu no vestiário, as horas seguintes ao título, a declaração no Gabigol. Mas, André, jogando para você o que disse o Zupac, de fato, vamos imaginar a cena do Gabigol na arquibancada do Maracanã. Só de imaginar, é uma cena
poderosa. Sem ela existia ainda. Fazer, sim. O que eu acho interessante é, se você olhar as publicações em redes sociais, e sabemos que torcedor de rede social é uma coisa, torcedor de estádio é outra coisa. Perfeito. Há muito apoio ao Gabriel, nas postagens dele, muitos, mas até circulando, você vê também quem não gostou. Torcedor que não gostou dessa história dele anunciar depois. Porque esse desvio de foco do título também é desviar o foco da festa do torcedor. E aí eu jogo com esses dois elementos, esses dois temperos, num ponto de vista de imaginação para você. O Gabigol no Maracanã é um componente incontestável de apoio a ele? Ou você imagina uma torcida dividida? Olha, o Zinho, que passou a vida dentro do campo, conhece muito bem o Flamengo, conhece o torcedor, acaba de dizer, agora há pouco, no ar aqui na ESPN, que acha perigoso o Gabriel aparecer na arquibancada. Ele acha que é um risco. E quando o Zinho falou isso, eu parei para pensar, porque até então, desde essa comunicação que o Gabriel fez, o que eu concluí? Eu falei, bom, se ele aparecer na arquibancada do Maracanã e ali passar, 10 minutos que seja, vai ser uma coisa tão diferente, vai ser algo tão de tamanha repercussão, que meio que acaba essa história, né? O Gabriel dá um checkmate em todo mundo. Assim. Se esse é o objetivo dele, é game over ali. Eu tenho muita dificuldade para achar que alguém poderia reagir de maneira violenta ou agressiva à aparição do Gabriel Barbosa no meio da torcida do Flamengo. Mas o ambiente do futebol, ele é muito difícil da gente entender completamente e poder, né? e poder garantir alguma coisa, né? Seria, se por acaso ele tentar ir e tiver de sair dali porque não se sentiu seguro, aí vai ser uma coisa muito triste, né? Vai ser, independentemente dos planos dele, assim, só por si, o jogador não poder estar ao lado do torcedor porque não se sentiu seguro ali, seria muito ruim. Claro, né? Ninguém sabe se ele vai mesmo. Nós vamos falar nisso até o momento do jogo, e vai ficar essa ansiedade, essa dúvida. Será que ele vai aparecer ali? Não dá para ele aparecer incógnito, disfarçado. O Elias, que jogou no Corinthians, foi a final da Copa Libertadores, o jogo da Argentina, na Bombonera. Ele e o Thiaguinho, cantor. Isso. E poucas pessoas ali, né, notaram que era ele. Ele também não queria. Isso ele disfarçado. Isso não era um gesto para que todo mundo visse como seria esse do Gabriel. Sim. Né? Mas, de fato, seria muito diferente. Se ele for, tomara que não aconteça nada. E se ele não for, né, aí ele vai um dia poder responder por que ele disse que ia e não foi. Olha, pós-jogo, tá aqui na ESPN, logo depois que a bola parar de rolar para Flamengo e Galo, aí a gente entra contando absolutamente tudo o que aconteceu nessa partida, inclusive informando se o Gabigol vai estar ou não na arquibancada, na Norte, né? Assim, o Fantes pode saber, né? A gente manda a nossa equipe para o jogo e aí, sei lá, os nossos repórteres cinematográficos, eles estão lá filmando o jogo, sempre de olho nos principais personagens. Vai ter que ter uma câmera na arquibancada. Vai ter que ter uma câmera procurando o Gabi na arquibancada. Alguém vai, onde é que está o olho ali? Pode somar. Liga para a produção e soma mais uma câmera. Porque a gente vai precisar de uma extra. Não vai ter jeito. O Zupa, erra a diretoria, então, ao soltar essa nota. Faltam 6 jogos, dava para aguentar, vamos deixar isso quieto. É o Gabigol, as coisas estão tomando uma proporção muito maior do que eles estavam imaginando nessa saída. Como é que você enxerga isso? Tudo depende do que aconteceu no vestiário. Tudo depende dos bastidores que a gente vai trazer informações agora há pouco. E, de fato, a matéria está para subir, então eu não vi a matéria ainda, então eu não sei exatamente de quais bastidores a gente está falando. Mas, assim, em condições normais... Está para sair, assim, mas falta muito pouco para a gente trazer as informações. Está no forno. E é uma matéria que gera muita curiosidade. Não desliga, como porque, é que é? Isso não é tática João Kleber. Não. A matéria, de fato, o Pedro Ivo Almeida está, de fato, subindo a matéria. A gente está curioso, então. Eu estou escutando informações aqui no meu ponto. Não é tática de segurar a audiência. A parte do Pedro já deve ter terminado. Agora está na nossa equipe de edição. É isso. Assim, em condições normais, eu entendo que
isso deveria ser contornado da melhor maneira possível para o clube, para o torcedor, vaidades de lado, vaidades à parte. Então, assim, essa disputa de ego entre Gabriel e diretoria, essa disputa eu acho que ela é muito ruim para o torcedor. E acho que o torcedor do Flamengo deveria ter o direito de se despedir do Gabriel, por mais que tudo o que aconteceu esse ano tenha acontecido, ele errou, a diretoria não cumpriu com a palavra na hora da renovação, a entrevista talvez tenha sido inoportuna, pensando no título, tudo isso é verdade, mas acho que Gabriel e Flamengo tem uma história tão bonita, né? Tá tão marcado o nome dele na história do clube, que eu acho que para o torcedor, esse momento de despedida deveria ser levado em consideração. Mas tudo passa por possíveis atos de indisciplina, os bastidores do vestiário, que é muito triste para o torcedor rubro-negro, que a relação próxima dele com um cara tão relevante como o Gabriel termina dessa forma. Isso, para mim, é o mais importante nesse momento e, de fato, é uma maneira muito triste de dizer adeus para um cara como ele. Tem uma coisa... Chegou a matéria, hein? Chegou? Então não vou atrapalhar. Não, mas a gente ainda não conseguiu organizar para tá aqui. Acho que vale agora voltar ao fato do Gabriel ter escolhido aquele momento ali, logo depois do final do jogo, para anunciar que não ficava, né? Foi uma coisa que eu pensei na hora. E agora? Como vai ser? Tem jogos pelo Campeonato Brasileiro ainda, né? Tem a partida em casa, né? Como é que vai ser até o fim da temporada? Talvez se ele tivesse ficado, se ele fosse mais discreto e falasse, olha, não é hora de falar sobre isso, ao final da temporada eu vou dizer, tudo se desenvolveria normalmente até a última rodada e no dia do último jogo ele poderia se despedir. Tem a informação. Sem problema. Eu falei que chegou. Chegou a informação. E, gente, pelo que eu tô lendo aqui, eu tô lendo junto com vocês, mas é bombástico aqui o negócio. Quem? Com vocês, vocês, fãs de esportes e vocês, comentaristas e o Mota também. Entendi. Olha, as críticas de Gabigol à diretoria ao anunciar sua saída do Flamengo minutos após o título da Copa do Brasil escancararam a relação desgastada do atacante com o clube no qual virou ídolo. Foram episódios acontecidos fora dos holofotes, porém que ajudam a explicar o afastamento do jogador comunicado nesta terça-feira. Na véspera do reencontro com o Atlético, agora pelo Campeonato Brasileiro, o clube rubro-negro anunciou que o Gabriel não vai ser relacionado, como a gente já falou aqui. Os próximos passos do atleta seriam definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o empresário dele, o Júnior Pedroso. Partiu de Felipe Luiz, no entanto, a decisão de não contar mais com o Gabigol, por uma sucessão de atos de indisciplina. Desde o domingo, começando no vestiário, ainda no intervalo da decisão. Ao ser comunicado que seria substituído após o primeiro tempo, Gabigol bateu boca com o agora treinador. Ao ouvir que sairia, o atacante questionou: está de sacanagem. Tirou o uniforme, foi para o seu box e sequer ouviu as orientações de Felipe com o restante do grupo. Já após o jogo, uma outra postura de Gabriel desagradou. Ele não comemorou o título no pódio com os demais companheiros, preferindo se isolar ao lado do grupo, em ponta oposta à diretoria durante a cerimônia de premiação e entrega do troféu. A gente já mostrou essas imagens muitas vezes aqui na ESPN. Quando Felipe Luiz, em sua entrevista coletiva, recebeu o tradicional banho de gelo dos jogadores, Gabigol chegou a ser convidado pelos companheiros a se juntar na brincadeira, reagiu com rispidez. Quero que se... F3 pontinhos. Já na festa oficial do título, organizada pela diretoria do Flamengo na Ilha dos Pescadores, no Rio de Janeiro, Gabigol foi a única ausência. Mais do que isso, ele promoveu um evento próprio na casa dele. Quando o Flamengo formalizou o convite para a festa oficial, inclusive o Gabigol usou um grupo de jogadores para promover a sua própria celebração, algo que desagradou até mesmo o elenco rubro-negro. Tá aí, então, os bastidores da saída, do afastamento do Gabriel até o final do contrato dele, até o final de 2024, André. Então, realmente não há mais clima, né? Não, né? É um chavão, mas não há. Não há mais ambiente mesmo. E aí, para mim, está comprovado que o Gabriel errou ao dizer tudo o que ele disse. Assim, o que origina esse problema todo é o anúncio que ele diz: não vou ficar no Flamengo. É só por causa disso que ele não comemora o título na hora da taça. Ali ele está de um lado, a diretoria do outro. Aí depois ele decide não ir à festa, faz uma celebração na sua casa. Já tinha discutido com o técnico Felipe Luiz no intervalo da final na Arena MRV. Então, problemas internos sempre existem, né? Não é por causa de uma discussão no intervalo do jogo que um jogador deixa de ser relacionado, né? Dependendo da gravidade, claro, deixa de ser relacionado para a partida seguinte. A questão toda foi o anúncio, né? Esse distanciamento que começou logo depois do jogo com o Atlético e agora
a coisa está aparentemente fora de controle, porque ele está dizendo que vai aparecer na arquibancada. E uma coisa que muda muito do que a gente estava falando, dessa disputa de controle de narrativa que você fala entre direção e Gabigol, é a questão do Felipe Luiz. Isso muda muito o jogo. Muda. Um cara que é próximo a ele e um cara que o defendia publicamente, né? E um cara que deu a oportunidade a ele de voltar a ser titular. É bem verdade que nas 2 semifinais, nos 2 jogos de volta, ele sacou o Gabriel rapidamente, né? Contra o Corinthians na semifinal, porque ele precisou colocar um zagueiro e o Gabriel foi sacrificado. E no jogo da Arena MRV, na grande final, no intervalo, ele tira também o Gabriel, porque ele entendia que precisava ter alguém na posição do Gabriel com um poder de velocidade maior e ficou provado, o jogo provou que o Felipe estava certo, porque foi através desse movimento, não só desse, mas também desse movimento, que o Flamengo criou chances antes de vencer o jogo. De vencer o jogo. É que o Everson impediu que o Flamengo construísse o placar antes. Mas a matéria traz uma informação muito importante, que partiu do Felipe Luiz, a intenção de não contar mais com o Gabriel. Imagino que o Felipe tenha se sentido muito incomodado depois de tudo que ele publicamente e internamente fez pelo Gabriel nesse intervalo de tempo, desse curto período de tempo que ele teve que lidar. Assim, é mais uma amostra de que o Gabriel acha que ele é maior que tudo, que todos, que ele acha que ele pode tudo, porque durante os últimos 5 anos a ele foi permitido praticamente tudo, e aí ele ficou desse tamanho. Então, assim, diante dessas informações, o afastamento ele é muito lógico, né? Ele faz todo o sentido diante das informações. E, de novo, quem perde é o torcedor, que não vai ter a chance de encerrar da maneira que ele queria uma relação tão importante como foi a de Flamengo e Gabriel. Só lembrando, tá, fãs de esportes, essa matéria completa está lá no nosso site, no espn.com.br. Então, vocês podem ver todos os bastidores de tudo que aconteceu na grande final da Copa do Brasil em relação a Gabriel, diretoria, Flamengo, Felipe Luiz, está lá no nosso site. André, então a gente tem essa nova informação que foi realmente o Felipe Luiz que pede a saída do Gabriel, e é um Felipe Luiz que a gente tem imagens, ele tentando se aproximar do Gabriel durante a entrega da taça, ou na hora que eles estão levantando a taça, ele ainda abraça o Gabriel, ele vai lá, ele tenta fazer um carinho, e a gente não pode esquecer todas as entrevistas coletivas do Felipe, elogiando o Gabriel, tentando trazer o Gabriel para si, tentando trazer o Gabriel para ser esse jogador que ele já foi um dia, inclusive no domingo, depois de tudo que já tinha acontecido, porque ele começa com esses atos de indisciplina, de acordo com o Pedro Ivo Almeida e com a nossa apuração, no intervalo do jogo, André. No momento em que o Gabriel perdeu o técnico que o puxou de volta, a coisa ficou realmente ruim para ele, porque aí ele não tem mais suporte, né? O Zinho também, se não me engano foi o Zinho que disse, que os jogadores do Flamengo não ficaram incomodados com o fato do Gabriel ter dito, eu não vou continuar, tal. Que o problema foi a ausência dele na festa, que isso incomodou muita gente. E traz o Pedro a informação de que o Gabriel fez outra festa, uma festa paralela, e divulgou a festa dele no grupo de jogadores no WhatsApp. Então, é um jogador tentando de todas as formas se distanciar e conseguindo se distanciar. Não tem... Aí, nada vai contê-lo, ele vai conseguir se distanciar. Tem postagem do Gabigol. Outra? Últimos, tem. Cada agora, temos, alguém corta o 5G dessa essa turma tem aí? um companheiro dele, ex-companheiro, hoje treinador. Olha lá, ele acabou de postar isso aí, ele abraçado com o Felipe Luiz. Uma coisa que eu acho também que tem um fator novo nessa informação no Pedro Ivo Almeida, que é a história do Felipe Luiz, mas agora a presença no setor norte, se até a hora do jogo crescer que teve tudo isso, não sei se é uma boa, porque é o tipo de construção de episódio que o torcedor fica muito indignado. Tem torcedor que pega isso muito sério, né, Zupac? Sim. E aí o Gabriel fica se comunicando através de mensagens, né? Então, 8h14, ou seja, acabou de ser essa postagem. Assim, ele, no pós-jogo, assim, o pré-jogo, ele se comunicou através de um recorte do Last Dance. Aí no jogo ele solta uma granada sem pino depois de ser campeão e a partir daí a gente vai decodificando as mensagens que ele vai mandando no caminho. Tim Maia, me dê motivos para ir embora. Tim Maia, me dê motivos. E aí ele vai decodificando as mensagens. Deus perdoe essas pessoas ruins, a camisa que ele já tinha feito, cara, né? O jogador para dar trabalho que deu o Gabriel.
interpretar o Gabigol E o claro, o torcedor seu ego. cruzeirense nesse momento? Pois é. Nervoso, né? Vamos falar sobre Sabe o isso. que podem fazer? Lembra quando a gente, prova da FUVEST, prova de vestibular, que às vezes tem a tirinha? O que a tirinha quer dizer? Dá pra fazer esse tipo de prova, questão Gabigol. O que Gabigol quis fazer. Mas né? assim, sobre o Cruzeiro, é claro, a gente falou sobre isso ontem, é claro que o Gabriel é isso, né? Ele é um pacote complexo, complicado de se administrar. Mas eu tenho a impressão que não necessariamente as coisas vão ser iguais em todos os clubes, assim. Ele é o que é, mas o ambiente do Flamengo também propicia, o ambiente do Flamengo, ele propicia que o limite entre o êxtase e o caos esteja sempre muito próximo. Mas você queria o Gabriel no seu time? Queria. Você queria o Gabriel no seu time, André Kfouri? Não. Você queria, Mota? Queria. Queria, você aceita, né, o pacote? Eu acho Porque que eu acredito que em ambientes mais organizados, não é que ele vai virar o Frei Galvão, mas ele... Nem, existe Frei Galvão, né? Existe. Nossa, Mas não é que ele vai virar o Buda, né? É que eu sou muito ruim dessas coisas. Mas ele pode perfeitamente ser enquadrado. Sim, o sistema controlado. E se comportar melhor, né? Assim, é claro que ele sempre vai trazer a complexidade que ele traz, porque ele não é um atleta fácil de lidar. Mas o ambiente, ele é também produto do meio. Ele é o que é, mas ele é também produto do meio. E aí o desafio, se de fato for o Cruzeiro o destino dele, né? Imagino que seja. Sim. Imagino que o desafio do Cruzeiro para 2025 é mostrar para o Gabriel que lá ele não é maior, por mais que ele se ache maior. Aí é o desafio do clube colocar limite na situação. o Flamengo não conseguiu, será que o Cruzeiro vai conseguir? Mas Será que o Cruzeiro vai depende ser? do ambiente. O Flamengo é um ambiente muito bagunçado. É. No Flamengo a gente viu o dirigente mordendo o torcedor, preparador físico socando o jogador, a gente viu muita coisa. A diretoria também, boa parte dela, gosta desse tipo de coisa. Então, o ambiente do Flamengo, ele é isso, para o bem e para o mal. Isso explica o Flamengo para o bem e para o mal. Né? Outros clubes são mais organizados. Como ele vai... que a gente imaginava como seria se ele viesse para o Palmeiras, que é um clube muito mais organizado. Mas vai depender dele também. Bom, mas aí a gente não